Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando as questões de conjuntos do Instituto AOCP. Em matemática, conjunto é uma coleção, reunião, agrupamento de objetos, coisas, itens, números. Cada item desse conjunto é chamado de elemento. Em relação ao exposto, julgue o item a seguir. Esse símbolo aqui, o nome dele é está contido. Então essa foi a casquinha de banana dessa questão. Está contido. Quando tem ele assim, só uma revisãozinha, significa não está contido. Beleza? Agora se você inverte, fica assim ou assim, aí já muda. Então é o que? Contém, e aqui não contém. Então, quando ele colocou o símbolo aqui, o nome seria está contido e não contém. A definição está certa. O está contido serve para dizer que todos os elementos de um conjunto também são elementos de outro conjunto. Ou seja, todos os elementos de um conjunto fazem parte, né, estão dentro de um determinado conjunto. Por exemplo, tem um conjunto A, aí o B envolve todo esse conjunto A. Então A está contido em B. Porque todos os elementos de A também são elementos de B. Mas a casquinha de banana é que o nome estava errado do símbolo. Não é contém, é está contido. Então, é errado. Então, foi a casquinha de banana da questão. Beleza? Considere os conjuntos A e B. Se x é um número ímpar e um divisor de 28, tal que x pertence a A e pertence a B, então o valor de x é igual a... Então a gente tem que ver, veja, quem são os divisores de 28? Só para a gente escrever aqui, quem são os divisores de 28? 1, né? 2, 4, 7, 14 e o próprio 28. Ou seja, são os números que dividem o 28 exatamente, né? Os divisores naturais de 28. 1 divide 28, 2 divide 28, ou seja, divide exatamente, deixa resto zero. Só que esse elemento x é um número ímpar, que faz parte dos divisores 28, e pertence a A e pertence a B. Quem são os números ímpares aí nesse conjunto? 1, 7 e pronto, né? Só que é um número ímpar e pertence a A e pertence a B. E o único número ímpar que pertence a A e pertence a B, que está dentro desse conjunto dos divisores 28, é o 7. Ó. 7. Olha aqui. E o 1, Neto? O 1 não, porque o 1 pertence a A, mas não pertence a B. E aqui está dizendo que x pertence a A e pertence a B. Tem que pertencer aos dois. Então, quem é x? X é 7. Porque é um divisor de 28, 7. É ímpar, né? E tanto pertence a A como pertence a B. Então, resposta, letra A. Então, tem que se ligar nessas interpretações, né? Considere os conjuntos A e B. E C, A interseção B. Então, a soma dos elementos do conjunto A, a soma dos elementos do conjunto C é igual a... Então, veja, quem é o conjunto C? O conjunto C é igual a A interseção B. Ou seja, o que é que interseção é o que tem em comum. Interseção é o que tem em comum entre A e B. Então, quais são os elementos que fazem parte tanto de A quanto de B? Vamos pintar aqui. Vou destacar de amarelo. Por exemplo, 10 faz parte de A e faz parte de B. 30 faz parte de A, faz parte de B. Né? 70 faz parte de A, faz parte de B. 60 também faz parte de A, faz parte de B. E 100 faz parte de A, faz parte de B. Então, 200 é o único elemento que não faz parte de A e de B aí, né? Em relação a B, né? Que falta esse 200. E em relação a 20 não faz parte de B, 40 não faz, 50, 80, 90, né? Então é mais fácil a gente analisar por B, né? Que tem menos elementos.
Então, quem é o conjunto A interseção B? Seria 10, 30, 60, né? 70 e o 100. Só que essa questão não quer o conjunto, ele quer a soma dos elementos desse conjunto de interseção. Então, quem é a soma? 100 mais 70 mais 30, vou botar a soma mais fácil, mais 60 mais 10. Porque 100 mais 70 mais 30 dá 200. Com 60 com 10 dá 270. Então essa soma é 270, letra B de bola. Beleza? Direto e objetivo, tendo a necessidade de saber o que é interseção. Considere os conjuntos M e N. Se M interseção N é 10 e 3, os elementos 10 e 3, em que x e y são números naturais distintos, então é correto afirmar que... Então, para representar essa questão, eu vou desenhar até os diagramas para a gente ver melhor. Dá para fazer sem diagramas? Dá. Mas eu vou até fazer para vocês verem. Tem o conjunto M e tem o N. Ele diz que a interseção entre os dois é quem? 10 e 3. Então, o elemento 3 e o elemento 10. Veja quem faz parte de M. 1, 5 e 8. Porque só tem 3 e 10, né? Então 1, 5 e 8 já está aqui em M. E esse 3 e 10 é da interseção. Então aqui em M tem 3 só. Quem é esse X? O X é o que falta no conjunto M, que eu ainda não coloquei. Só pode ser o 10. Então a gente já tem a conclusão que X é igual a 10. E quem é N? N, ó. 2, 4, 2, 4, que não tem na interseção. A interseção é 3 e 10. 10 já está na interseção, ok, não preciso repetir. 12 não está, então bota aqui 12. E Y? Y só pode ser 3, porque faz parte de N o 3, e não tinha aparecido ainda. 2, 4, 10, 12, só falta quem? O 3, que ele faz parte de N. Então, resumindo, se a interseção é 10 e 3, obrigatoriamente 10 e 3 tem que ter tanto em M como em N. Em M só tinha o 3, então o que restava só podia ser o 10. Em N só tinha o 10, o que restava só poderia ser o 3. Então, o que é que a gente conclui? X é igual a 10, letra A. Y é igual a 5, falso, absurdo. X é igual a 3, não. Y que é igual a 3. Y é igual a 10, não. X que é igual a 10. Então ele confundiu essa C e D trocando X e Y. Então, na verdade, X é igual a 10. Beleza? Você pode tanto desenhar ou também usar o raciocínio, né? Fica à vontade. Então, como é interseção, obrigatoriamente esse 3 e 10 tinha que fazer parte tanto de M quanto de N. Beleza? Continuando. O mercado distribuiu a amostra de 2 produtos para os 200 clientes que estavam naquele momento fazendo compras. Sabe-se que 140 clientes provaram a amostra do produto 1, 100 clientes provaram a amostra do produto 2 e 20 clientes não provaram nenhuma das duas amostras. Sendo assim, quantos clientes provaram as amostras 1 e 2? Então veja, a gente vai fazer dois diagramas mais uma vez aí. Por quê? Porque está falando de dois tipos de amostra. Amostra 1 e amostra 2. A gente tem a informação que 20 não provaram nenhuma das amostras. As duas ao mesmo tempo a gente não tem. Então quando a gente não tem, chama de X. A amostra 1 foram 140 clientes. Só que a amostra 1 toda, é todo esse diagrama aqui, ó. Então, como já tem contando x, eu não vou colocar 140 aqui, vou colocar 140 menos x. Da mesma maneira, a amostra 2, é isso tudo aqui, vale quanto? 100. Só que eu não vou colocar 100 aqui, vai ser 100 menos x. Então, a gente pode fazer pelo excesso ou fazer a equação normal. A equação normal ia fazer 140 menos x, mais 100 menos x, mais 20, isso tudo daria 200, que é o total de clientes, né? Que estavam naquele momento fazendo compras. Menos x morre com mais x. 140 mais 100 mais 20 dá 260 menos x.
é igual a 200. Eu posso até fazer assim a conta. 260, o 200 vai para o outro lado como menos 200. E o menos x vai para esse lado como x. Fugindo ao padrão, né? Então fica 60 igual a x ou x igual a 60. Tanto faz. Só para fugir do habitual. Pode fazer assim? Pode. E a pergunta, sendo assim, quantos clientes provaram as amostras 1 e 2? Ou seja, 1 e 2 e é interseção. As duas ao mesmo tempo é x. E x é igual a quanto? 60. Letra C. Né? Porém, dá para fazer também por excesso. Pelo excesso, como eu sempre ensino. Como seria pelo excesso? O excesso é a interseção, que é o que a gente queria, né? A gente somaria tudo, que é quanto? O 140 da amostra 1, mais o 100 da amostra 2, mais os 20 que estariam fora. Daria 260. Como o total é 200, quem seria o excesso? 260 menos 200. Bem rapidinho também, né? 60. Então pode fazer assim também. Beleza? Em uma escola foi realizada uma pesquisa com 200 alunos sobre o consumo de dois tipos de refeições no horário de intervalo: salada de frutas e sanduíche natural. Após o término da pesquisa, constatou-se que 75 alunos consomem somente a salada de frutas no horário de intervalo. 120 alunos consomem sanduíche natural no horário de intervalo. 30 alunos consomem os dois tipos de refeição no horário de intervalo. Assim, o total de alunos que não consomem nenhum dos dois tipos de refeições citados no horário de intervalo é igual a... Vamos desenhar dois diagramas. Quais vão ser os dois diagramas? Os dois tipos de refeição, salada de fruta SF e SA sanduíche, ou SN sanduíche natural, tanto faz. Beleza. O que é que dá para falar aqui? Ó? 75 é somente a salada de fruta. Então, 75 aqui na região do somente salada de fruta, que não tem influência com sanduíche natural, né? Aí eu vou colocar agora os 30 que consomem os dois tipos, né? Então essa região aqui, ó, que é os dois ao mesmo tempo, tanto salada de fruta como sanduíche natural. E 120 são os que consomem sanduíche natural. Só que já tem 30 aqui. Então eu não vou colocar 120, porque toda essa região aqui de rosa é 120. Como já tem 30, aqui é 90. A questão quer saber quantos não consomem nenhum dos dois tipos. Vamos somar 75 mais 90 mais 30, que é o que estão no diagrama, as quantidades, dá 5, 19, 195. O total de pessoas, né, foi realizado na pesquisa, são 200. 200 menos 195, que é o que estão no diagrama, é 5. Significa que 5 são os que não consomem nenhum, nem salada de fruta, nem sanduíche natural. Estão fora desse pacote aí. Então seria a letra D de dado a sexta questão. Beleza? Então bem direto e objetivo. Considere um conjunto A formado pelas quatro cores das bandeiras do Brasil. A, verde, azul, amarelo e branco. Pode-se observar que o conjunto azul e amarelo está dentro do conjunto A, sendo um subconjunto de A. Diante do exposto, quantos subconjuntos são possíveis formar ao todo com o conjunto A? Então, isso é um tema que trata de quê? Da quantidade de subconjuntos de um conjunto. Isso é uma fórmula. Só um exemplo aqui. Vamos dizer que tem um conjunto A, que tem os elementos... Um conjunto C, né? Não vou chamar de A, não. Porque A é o texto. Vou chamar um conjunto B. Conjunto B que tem os elementos 1 e 2. Quem seriam os subconjuntos de B, né? Quem seriam os subconjuntos de B? Subconjuntos de B. Vou colocar aqui. Podia ser um conjunto que tenha o elemento 1. Podia ser um conjunto que tenha o elemento 2. Podia ser um conjunto que tem o elemento 1 e 2, ou seja, um conjunto é subconjunto dele mesmo. E por fim, poderia ser o conjunto vazio, porque o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, quantos subconjuntos tem aí? O foco do texto não é saber quais são os subconjuntos, quer saber quantos são. 1, 2, 3, 4. Ou seja, como é que a gente acha a quantidade de subconjuntos? Quantidade de subconjuntos de um conjunto. Bem fácil.
quantidade de subconjuntos, para esse caso aqui, é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? 2. Então seria 2 elevado a 2. N é o número de elementos. N é o número de elementos. Beleza? Então 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Veja se não tem 4 subconjuntos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é só aplicação de fórmula. O conjunto A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Então, quantos subconjuntos seriam? Quantos subconjuntos aqui teria? 2 elevado a 4. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, teríamos 16 subconjuntos. Só aplicação de fórmula. Ele não queria saber quem eram os subconjuntos, mas quantos eram. Então, seriam 16 subconjuntos, letra C. Beleza? Só aplicar a fórmula. Se tiver um conjunto que tenha 5 elementos, quantidade de subconjuntos, 2 elevado a 5. Beleza? Um hotel em São Bento do Sul, em um fim de semana, disponibilizou para seus 120 hóspedes 3 opções de passeios em horários diferentes, caso o hóspede desejasse ir a mais de um, sendo elas Morro da Igreja, Museu da Oxford e Praça Getúlio Vargas. Sabe-se que. Então aí tem todas as informações e ele quer saber que é correto afirmar, assim é correto afirmar que não foram a nenhum dos 3 passeios. Então essa questão aqui a gente vai considerar 3 conjuntos. Por quê? Porque estão considerando 3 tipos de passeios aí. Quem são os passeios? Vou escrever aqui. Museu, praça e morro da igreja. E vamos preencher as informações. 10 hóspedes foram aos 3 passeios. Então esses 10 ficam aqui, ó, que são nos 3 ao mesmo tempo. 17 foram ao museu e à praça. Museu e praça. Museu e praça está aqui, ó. 17. Como já tem 10, aqui coloca 7. 15 foram ao Morro da Igreja e ao museu. Morro da Igreja e museu está aqui, ó. O que tem em comum. São 15, já tem 10, aqui coloca 5. 9 foram apenas ao Morro da Igreja e à praça. Se liga no apenas. Então, apenas Morro da Igreja e praça é essa região aqui, ó. Não conta esse 10, porque esse 10 conta também o museu. Mas só que aqui é apenas Morro da Igreja e praça. Não tem influência de museu. Por isso que aqui é 9. Então, tem que se ligar nessa interpretação. 25 foram apenas a praça. Então é apenas a praça. Então é 25 aqui, ó. Não tem influência de nenhum outro passeio. É apenas praça. 51 hóspedes foram ao Morro da Igreja. Morro da Igreja é isso tudo aqui que eu estou circulando aqui, ó. Já tem quanto aqui, ó? 10 com 9 com 5, né? Nesse diagrama dá 24. Não é 51? Falta quanto para completar? 51 menos 24. 4 para 11 dá 7, desce 1, 5 menos 3, 2. Então aqui seria 27, falta completar. E 42 foram ao museu. Da mesma maneira, você vai pegar o diagrama de museu, que eu vou circular aqui de amarelo. Já tem quanto? 10 mais 7 mais 5. Somando isso dá 22, né? Só que são 42. 42 menos 22, que é o que já tem, sobra 20. Então aqui seria 20. Quantos não foram a nenhum dos 3 passeios? A gente vai juntar tudo que tem nesses 3 conjuntos. Somar todos esses elementos que eu estou circulando em preto. Só que eu não vou somar todos, minha gente, porque eu pego um diagrama completo que tem mais gente. Qual que tem mais gente aí? É o Morro da Igreja. Esse Morro da Igreja aí tem 51. Esse diagrama todinho que eu estou colocando de azul tem 51. Então eu não vou somar 10 mais 9 mais 5 mais 27. Eu já boto 51. 51. E soma os outros ali que estão sobrando. 20 mais 7 mais 25. Não é isso?
51 com 20, 71. Né? Com 25 dá 96. Com 7 dá 103. Qual foi o total de hóspedes? 120 hóspedes. Ó. Então, quantos vão ficar de fora? 120 menos 103. 17. Significa que 17 hóspedes são que ficam de fora desses 3 passeios. Não faz nenhum desses 3 passeios. Então, a resposta seria a letra B de bola. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.